Fala coders, meu nome é Marcelo Maica e nesse vídeo irei falar sobre Clean Tests. Resolvi adotar a nomenclatura do Uncle Bob, com Clean Architecture e Clean Code, por que não Clean Tests? Fica um pouco mais chamativo. Eu irei separar esse vídeo em duas sessões. A primeira sessão eu vou falar sobre as minhas experiências, o que deu certo, o que deu errado. E na segunda parte vai ser um hands-on, onde a gente vai pegar um código totalmente desestruturado e aplicará 5 técnicas, como snapshots, como estruturação utilizando cenários e assim por diante, transformando um código desestruturado em um código limpo e organizado. Então, coloque na velocidade 2 e bora pro vídeo. Pois bem, no início dos anos 2000, não era muito comum ter essa cultura de teste dentro das empresas, né? Então você construía softwares enormes que não tinham uma linha de teste sequer. Então você mexia em uma parte do sistema e não sabia qual era o efeito colateral. E eu tive algumas sortes, né, de participar de equipes que estavam testando alguns modelos, tanto na parte de desenvolvimento de teste, como na parte de metodologias ágeis, né? Então era muito comum lá o software ser vendido e o cliente só ver o software 2 anos depois ali do desenvolvimento. Então era assim que funcionavam as coisas. E dentro dessas equipes, né, dentro desse modelo de teste, né, o que se tinha na época, assim, que era bem documentável, era TDD. Então, obviamente, a gente passou a testar o TDD. E aí, as minhas impressões sobre o TDD eram essas, né? Então, a gente seguia bastante a linha, né? Então, a gente ia lá, construía o teste, depois fazia a implementação, né? Saía do vermelhinho, ia pro verde, depois fazia o refactory, e isso em cada uma das camadas. E aí eu vou colocar aqui, vou usar 3 termos, né, que são mocks, stubs e fake. Então, basicamente nos testes, a gente não subia contexto, né? Então, a gente basicamente usava mocks para fazer os testes. E os mocks são objetos que eles vão ser verificados posteriormente, né? Então, eu vou verificar se um determinado método foi chamado e qual foi o parâmetro que foi chamado, com aquele esquema de argument capture ou com verify para verificar se aquele método foi chamado uma vez ou 2 vezes, enfim, dependendo da implementação. Os stubs é um objeto mais simples, onde você vai entrar com um valor e ele vai te retornar um único valor ou um conjunto de valores. E os fakes, né, que é uma versão lightweight que vai rodar em memória de alguma API, de algum framework ou sistema que você esteja usando. Por exemplo, o banco de dados você tem um H2, para o Mongo você tem um Fongo, né? Enfim, no vídeo anterior eu falei do Zookeeper, então o Zookeeper tem lá uma versão lightweight ali rodando em memória para permitir que você execute os testes com mais fidelidade. Então, o que a gente fazia aqui, né, a gente olhando aqui para a imagem, eu tenho um controller ou endpoint, né, então a diferença do controller para o endpoint é que o controller ele vai te jogar para uma página, né? Então as aplicações mais antigas são assim, o endpoint ele vai te retornar um valor, só que ele não controla o seu fluxo de navegação. E aí a gente ia lá, mocava o serviço. E aí seguia a linha, né? Tipo, agora eu vou testar o serviço, eu moco o repositório ou DAO. E aí vai depender também de como você desenvolve, né? Se você desenvolve baseado em domínios, então você tem um repositório ali. Se você trabalha com um modelinho 3 camadas ali, que é uma forma mais procedural de desenvolvimento de software, então é um DAO, embora alguns frameworks misture um pouco, ou tente misturar o conceito. O repositório é uma interface que representa o domínio. O DAO é uma implementação que te dá acesso a um conjunto de dados. Então, basicamente assim. Aqui eu coloco o terceiro, né? Beleza, a gente agora quer testar os repositórios. Na época, a gente, embora eu tenha colocado o fake aqui,
mas a gente também mocava os frameworks para conseguir fazer os testes, né? Então não subia o contexto de nenhuma forma. Então, sei lá, mais ou menos sei lá, uns mais de 10 anos atrás, alguma coisa assim, eu trabalhei numa empresa onde todos os desenvolvedores eram tipo forjado no TDD. Então lá a gente fazia muitos testes. Então, embora o software não fosse muito grande, a gente tinha uma stack de quase 2.000 testes. E a gente fazia testes que até chegava a ser inúteis, né? Como, tipo, a gente testava se em uma dada classe tinha uma notação e se na notação tinha um determinado valor. Então isso não é funcionalmente não é útil, porque quando você subir a aplicação, o próprio framework já vai reclamar. Então, só que esses testes eles rodavam muito rapidamente porque não precisava subir nada, não precisava subir contexto e coisa assim. O grande problema disso era na hora do refactoring, porque você gastava 30 minutos, uma hora fazendo refactoring e gastava um dia inteiro consertando testes. Porque como o mock você precisa conhecer a implementação, então mesmo não alterando as interfaces, né, que é os dados de entradas e os dados de saída, os testes quebravam porque a implementação foi alterada. E tipo, o refactor é uma das partes mais importantes no desenvolvimento de software, né? Porque você sai do ponto 0 ao ponto 5, depois você vai olhar aquele código e vai sair do ponto 5 e vai levar ele a algum outro nível, removendo o código, tornando mais simples. Então, isso não pode ser penalizado. Então, eu também tive, me venderam, né? Eu comecei a trabalhar em uma empresa e lá o pessoal começou a vender a ideia de testes ágeis, né? Que na verdade eram BDD. Então, basicamente, como você testa, né? Lá você passava por 3 camadas, ficava mocando cada uma das camadas. Ok, nesse modelo aqui, você só vai olhar para a camada mais externa, né? Que é ali no seu controller e o seu endpoint. E as camadas internas, até o DAO ou repositório, se você usa se você trabalha com domínios, eles vão apontar para objetos fakes, né? Então, dessa forma, se eu precisar refatorar o código, desde que eu não altere a implementação, a entrada ou a saída, ou seja, não alterei o contrato, eu tenho a liberdade de fazer os refactories sem ter que gastar tipo muitas horas fazendo ajustando os testes, né? Então eu já tive várias experiências onde eu até hoje, né? Onde eu vou lá, faço os refactories, rodo os testes e tudo passa porque eu não alterei a forma como os dados entram e como os dados saem. Então isso foi um ponto crucial assim na parte de desenvolvimento de testes. Aí assim, um ponto a se ressaltar. Um teste, ele tem que ser autocontido, né? Eu já peguei projetos onde o teste, ele apontava para um banco de QA. Então alguém ia lá, mexia nos dados e quebrava todos os testes. Então isso é um teste inválido porque você não sabe se você que mexeu em alguma coisa e quebrou o teste ou se alguém foi lá e manipulou os dados lá para fazer algum outro teste, algum outro experimento e acabou quebrando os testes da aplicação. Então os testes eles têm que ser autocontidos. Já também peguei projetos onde se testava só na ponta, né? Ali com Cypress ou Selenium, principalmente o Selenium. Só que o que acontecia é que os testes eles eram muito lentos porque eles chamavam todas as APIs reais, chamavam banco de dados reais. Então, assim, o que acontece nesse cenário é que se o seu teste leva 30 minutos ou uma hora para rodar, pronto, acabou a sua produtividade. Você já vai ter muitos problemas com isso. Porque se eu tenho que esperar uma hora para saber se a minha implementação deu certo, o seu projeto ele vai ir por água abaixo muito fácil. Então, o que a gente faz hoje, cada componente testa as suas interfaces, né? Então, num projeto pequeno, numa empresa pequena, você vai testar aquele componente. Numa empresa muito grande,
né, que tem inúmeros componentes, né, desde a interface até a ponta no banco de dados, você pode ter dezenas de componentes. Então, cada componente ele vai fazer o teste ali para garantir a sua integridade. E o front-end, que hoje, né, a gente trabalha com uma aplicação front-end, ela vai lá usar o Cypress ou o Selenium fazendo o stub do endpoint a qual ele consome, né? Então, onde eu trabalho hoje, a gente tem uma API lá, GraphQL. Então, a gente moca a gente cria os stubs desse GraphQL e aí consegue testar aí com Cypress ou Selenium. E os testes rodam super rápidos porque não precisa passar por toda a stack de aplicações no meio do caminho. Beleza? E agora vamos para o código, porque Então, dadas devidas introduções, os testes eles costumam ser, né, ou eles, para mim, eu considero o primeiro nível de documentação do seu código, que é uma documentação executável, né? E uma vez que você ou está fora do contexto de desenvolvimento daquele sistema, ou é novo na empresa, ou você participou daquele projeto no início e agora você vai retomar o projeto, você não vai lembrar mais sobre as peculiaridades do projeto em si, né? Então tudo isso vai se perdendo ao longo do tempo e para quem é novo nunca nem foi criado, né? Então você vai ter que aprender a mexer naquele código e aí o teste vai ser uma dessas ferramentas que você vai utilizar para entender melhor como que as coisas funcionam. Então aqui eu coloquei cinco práticas, né? 5 níveis para se ter um bom código. Aqui eu separei, né, esses do nível 0 de maturidade, que é onde você não utiliza nenhuma dessas práticas, ao nível 5 de maturidade. Então, para a gente ter uma ideia, esse teste aqui é um teste que eu não tenho 0 de maturidade, né? Então, eu faço toda coisa, uso os stubs do Wiremock, e aqui eu estou usando eu tenho o mesmo teste, só que eu tenho mais informações, né? Ou seja, uma documentação mais robusta, né, do que está acontecendo com os testes, e eu tenho menos ruído, né, que aqueles códigos muito grandes e, enfim, que não necessariamente precisaria estar, e aí a gente vai passar pelos 5 níveis para ver e chegar no final e ter um resultado satisfatório aí. Então, vamos lá. O nível 0 de maturidade, ele diz respeito a todas as boas práticas, né? Então, por exemplo, você tem JSON dentro do arquivo de teste, né? Por mais aqui que tenham os escapes, o Java na versão 15 já tem aquele text block, né, que tem outras linguagens já faz algum tempo, mas mesmo assim ainda é ruim você colocar estrutura dentro de um código que está representando comportamento. Então, quando a gente está trabalhando com a interface, por exemplo, o JavaScript, que é o comportamento, fica de um lado, o style sheet fica do outro lado, que representa ali a parte de estilo da sua página, e o HTML fica do outro lado. Então as coisas elas não se misturam. Quando elas se misturam, vira baderna. Então a referência que eu uso para mostrar como que um teste mal desenhado ou mal construído como esse aqui tende a ficar no final. Então aqui eu tenho vários JSONs e, enfim, vamos passar por cada nível aqui. Então o primeiro nível, assim, que eu costumo ver sempre, principalmente nos projetos no GitHub, é que os desenvolvedores vão lá e estão acostumados com essa linguagem do BDD, né? Porque é uma linguagem mais direta, assim, e assim, é bem comum nas empresas utilizar ou o PO ir lá e descrever o que ele quer a partir do BDD, ou o pessoal de testes colocar lá e escrever no modelo BDD, ou a própria equipe de desenvolvimento também. Então, eu vejo muito colocando um comentário, só que um comentário, ele tende a não ser copiado, né? Então, tipo, quando o desenvolvedor é mais juninho, ele vai pegar ali, copiar um código e replicar num outro lugar, e aí os comentários podem ser que se percam, né? Porque não faz parte da estrutura do projeto em si. Então, o primeiro nível, né,
é estabelecer uma estrutura de given, and, when, then, né, que é a estrutura do BDD. Então, aqui é uma classe comum que recebe um parâmetro que é uma mensagem e não devolve nada, simples assim, né? Então, eu crio uma classe BDD e aqui vai estar a minha mensagem, então ela não tem nenhum comportamento em si, é mais para documentar o código. Então, aqui ele gera mais um nível de possibilidade de você descrever o que você está fazendo. Então, esse é o nível 1 de maturidade. Nível 2. No nível 2 de maturidade, eu tendo a tirar os JSONs de dentro da minha classe de teste. Como eu falei, né? No front-end eu separo ali o comportamento, né? JavaScript de estruturas como HTML, como o CSS, então fica tudo separadinho porque junto a coisa degringola muito fácil. Então eu costumo criar esses arquivos de cenário. Então para cada teste eu tenho um arquivo de cenário. O arquivo de cenário ele é interessante porque ele também te dá mais uma possibilidade de você descrever aquele trecho ou aquele JSON, né? Por que eu estou retornando aquele JSON? Então, nos meus cenários, né? Então, tipo, cenário, o nome do cenário e o que eu quero que seja retornado nesse cenário. E assim eu vou fazendo com todas as informações. Aqui é uma lista, né, de JSON. Não tem uma API específica para fazer isso, né? Só que é uma coisa muito simples. Eu vou deixar o link do GitHub aqui embaixo para vocês baixarem e olharem, mas basicamente é essa classe que faz toda a mágica, né? Que pega os arquivos lá, gera os cenários e permite você buscar esses cenários a partir da descrição dele. Então aqui embaixo, na parte onde eu preciso do cenário, então nesse caso aqui, né, eu estou criando um stub de um WireMock, então deixa eu só primeiro mostrar qual é a estrutura dessa aplicação. Eu coloquei aqui na documentação, vamos deixar ele maior aqui, fica mais fácil. Tá, então basicamente é o seguinte, eu tenho uma aplicação que ela é voltada para gerenciamento de vendedores. Essa aplicação ela consome duas outras aplicações, que é essa Salesman e a Level Service. E uma vez que ele chama esse daqui, ele vai gerar ali o domínio de vendedores e vai expor o JSON, né? O recurso referente a esse vendedor. Então, a minha fonte de dados são duas outras APIs REST. Então, basicamente isso. E aí, para que eu consiga fazer a coisa funcionar, eu utilizo esse WireMock aqui, que é um cara que vai receber um determinado valor, né? Vai gerar os meus stubs, né? Então, ele recebe um determinado valor e vai retornar o JSON que eu configurar para ele. Então, aqui, né, nos meus arquivos, né, esse aqui eu estou no 1, no 2 aqui, né? Então, eu tirei todos os JSONs da página e coloquei para o meu arquivo de cenário. Então, para cada teste que eu tenho um arquivo de cenário correspondente para aquele teste, e aí eu tenho a oportunidade de colocar uma descrição que diga o que está acontecendo com aquele qual o propósito daquele teste, né? Então, esse é o nível 1. O detalhe da implementação, pega lá no meu GitHub lá. Mas tá fácil até para construir uma APIzinha, porque como é tão pouco código, é tão simplesinho, eu nunca me preocupei muito com isso. Beleza. Então, esse é o nível 2. O nível 3 de maturidade. O nível 3 é também colocar o WireMock, os stubs do WireMock, dentro dos arquivos de cenário. Deixa eu só voltar aqui, porque eu gosto de usar alguns métodos auxiliares, como esse aqui, né, que é só um S, né, então eu tento tirar o máximo de ruído possível para diminuir a quantidade de código visível. Então eu coloco aqui na superclasse, e a superclasse que é responsável por pegar o cenário lá baseado no nome e retornar o JSON. Mas é só isso que ele faz.
Aí no nível 3 de maturidade, eu também estou criando os meus stubs não como uma DSL como essa aqui do Wiremock, mas eu também estou utilizando a construção da configuração desses stubs utilizando o próprio JSON, né? Então, por exemplo, eu pego esse cenário aqui, eu dou um find nesse cenário, ele vai me mostrar aqui o JSON, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Então, essa API do Wiremock, ela tem essa possibilidade de você tanto criar os stubs a partir de DSLs, como criar os stubs a partir de JSON. Ela tem uma configuração, esse framework tem uma configuração nativa também dele, onde você cria um arquivo JSON e ele consegue ler desse arquivo JSON. Só que é um arquivo puro JSON que você só coloca o JSON que você quer que retorne. Isso é ruim porque à medida que vai crescendo o número de testes, vai poluindo, você vai tendo que criar um arquivo JSON para cada cenário e o negócio fica quase que incontrolável. Então eu fiz alguns ajustes, que é bem simples também. Então, olhando aqui esse stub, o que ele faz? Ele pega aqui o cenário, né? Pega o JSON. Eu criei essa classe para tipo poder passar alguma informação dinâmica ou alguma coisa assim, né? Se ele precisar fazer essa alteração. E aí, para você configurar o Wiremock para ele receber o JSON como a configuração do stub, é simplesmente fazer isso, né? Então, tem aqui o Wiremock Server. Dentro do Wiremock Server, você dá um add stub map e aí você dá esse stub mapping aqui, build from, e passa o JSON que você quer, pronto, ele já vai carregar isso, já vai criar o stub para você. Então, facilita bastante a coisa aqui. E aí, eu crio um método, sempre deixo ali na superclasse, porque todo mundo vai utilizar esse comportamento. Então, tem aqui os stubs e aí diminuiu mais o meu código. O nível 4 de maturidade. Nível 4 de maturidade, ele vem ali de um conceito que foi estabelecido pelo Jest, que é uma API de teste para o JavaScript, né? Para o Node.js, e que foi desenvolvido pelo pessoal do Facebook. Então, o que os caras pensaram? Ao invés de eu pegar pegar o JSON de retorno, como esse caso aqui, eu pego o JSON de retorno e fico avaliando cada um dos itens, por que não eu criar um snapshot? E por que a ideia de snapshot é muito melhor do que isso? Primeiro, você escreve menos códigos. Menos código, né? Menos código na tela, menos código para você ler, melhor para o projeto. O segundo ponto é que esse código aqui, ele não garante que ele vai sinalizar para mim que eu quebrei o contrato. Por exemplo, se eu tirar desses campos do JSON, ele vai quebrar. Só que se eu colocar um campo novo, ele não vai quebrar. Ele não vai me avisar que eu quebrei a minha interface, né? Quebrei o meu contrato. E aí, se você tem aquele cliente que tem uma validação de JSON ativa, ele vai quebrar quando você colocar seu código em produção. Então, por esse motivo, isso daqui, além de trabalhoso, ainda ele não mostra para você quando você adiciona novas informações, né? Então ele não consegue te ajudar a ler, a identificar que você quebrou o contrato. Então, sem querer, você pode levar um código desse para a produção que pode eventualmente quebrar algum cliente. Enfim, então eu uso uma API que é essa API aqui, Snapshot Extensions aqui, né? Então eu carrego esse cara, quando o JUnit subir, ele vai injetar aqui esse expect e aqui eu faço a configuração dentro desse before que eu vou usar JSON, mas ele suporta alguns outros formatos também. Então o que acontece? Eu faço a requisição para o meu serviço, né? Então aqui estou trazendo o JSON e aqui eu dou um expect to match snapshot. E aí eu coloco o resultado, né? A string do meu JSON aqui no toMatch snapshot. O que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo aqui, né? Então acho que esse arquivo, deixa eu pegar o nome do teste que fica mais fácil. Vou pegar esse daqui, ó.
Então vou lá para o meu... Esse arquivo ele cria automaticamente para você, né? Então não precisa se preocupar, ele vai criar. Que é esse arquivo aqui. Então ele vai colocar aquele nome que está na anotação aqui e o resultado aqui. Então se o seu teste retornar alguma coisa diferente do que ele colocou aqui, então ele vai quebrar. Ou seja, se você adicionar ou tirar alguma coisa, ele vai quebrar. E dá muito menos trabalho dessa forma, né? Fazendo a coisa dessa forma. E aí, tipo, como funciona da primeira vez, né? A primeira vez foi lá, implementou o teste, fez a requisição e, putz, aqui gerou um erro. Então você vai olhar aqui no seu arquivo, cara, não era isso que eu estava esperando. Então você vai apagar o cenário, vai lá corrigir a sua implementação e executar de novo. Uma vez que você executou e você viu que todo o que você precisava que retornasse retornou de forma satisfatória, então é isso que você vai comitar. Então é simples assim. Então dessa forma eu já economizei bastante código, né? Tirei os stubs, coloquei uma estrutura de BDD de uma forma um pouco mais formal e agora estou usando o conceito de snapshot, né? Então já diminuiu bastante os meus testes aqui. Agora a quinta parte. A quinta parte é uma dor que geralmente todo mundo já passou, né? Então, por exemplo, você vai criar um produto, vai criar aqui um vendedor. Vamos pegar um caso aqui. Esse cara aqui, né? Deveria buscar todos os vendedores cadastrados. Ou esse aqui, deveria criar um novo vendedor. Esse caso aqui, né, onde no payload, você tem dados dinâmicos, né? Então, por exemplo, eu vou criar um vendedor. Então, nessa criação do vendedor, eu vou usar o auto incremente do banco de dados, que é um dado dinâmico, não tenho controle sobre ele. Eu vou colocar lá a data de registro daquele vendedor, que vai ser exatamente o momento que eu salvei, então eu não tenho controle sobre essa data. Então, toda vez que se eu rodar o teste 10 vezes, vai vir 10 vezes valores distintos. Então, toda API que trabalha com esse modelo de snapshot, né, é possível você configurar ela, né? Então, esse expect aqui, ele tem um comparator. Esse comparator, você pode fazer a sua implementação, né? Então, aqui no caso, eu fiz a minha implementação do comparator. Aqui tem os matches, né? Eu estou colocando para ele avaliar. Ele vai pegar o objeto que foi retornado, o objeto que eu estou passando para ele, vai usar os meus comparators. E aí, deixa eu puxar aqui. Vai ter alguns caras desse. Esse aqui é o interno. Vamos pegar aqui, fica mais fácil. Aqui dentro do infratestes, eu tenho os comparators, por exemplo, esse comparator aqui. Então, a única coisa que eu quero saber, que naquele caso que eu estou criando o vendedor, é a estrutura da data, né? Se a data retornada tem essa estrutura aqui, que é a estrutura que eu preciso. Eu não preciso validar se aquela data eu preciso validar exatamente aquela data. Ok, então você faz uma implementação para que o seu teste não quebre ao longo do tempo, né? Às vezes você coloca um valor lá, tipo, beleza, eu vou colocar o valor em 2025. Aí passa depois de 2025 o teste quebra misteriosamente, mas porque tipo é um teste com prazo de validade. Isso aí é bem ruim. Um outro comparator que eu criei aqui é tipo, ele vai te mandar os dois objetos e aí eu verifico se esses objetos têm o mesmo tamanho, né? Se na verdade ele está presente. Aqui um Brandle Generator aqui que eu criei, que é para facilitar algumas criações, mas enfim, nada de especial. Aqui esse outro cara aqui, ele só vai verificar o tamanho da string, né? Então, enfim. E aí você pode criar o comparator que você achar melhor. Então, dessa forma, aqui no passo 5, eu posso ter o meu teste dinâmico, né? Os dados que vão vir vai ser dinâmico, né? Vai ser um ID diferente para cada requisição, a data diferente para cada requisição, mas
não importa porque o meu comparator aqui vai resolver o problema para mim e vai avaliar só o que eu preciso avaliar, não vai avaliar outras coisas a mais, né? Tipo a exatidão daquela data, para mim não é importante, eu posso ignorar ela. Tem um teste aqui no Arimoc. O Arimoc permite que você faça controles e retentativas, né? Então, geralmente nossos sistemas ou os sistemas que eu trabalho, eu coloco os controles de retentativa. Ah, tenta uma vez. Depois de tanto segundo, tenta outra vez. Putz, falhou, beleza. Aí você sobe uma exception, mas você não sobe uma exception antes de você retentar fazer a chamada. E aí, para fazer para permitir que você consiga testar isso, o Iremock ele tem essa estrutura aqui de cenários, onde você coloca o nome do seu cenário, você coloca o novo estado do cenário, aqui até eu passo essa informação dinamicamente, né? Então, por isso que eu coloquei aquela estrutura dinâmica lá dentro dos stubs lá, né, que permite você passar alguns parâmetros. E aí eu crio os meus cenários intermediários, né? Então eu falo, ó, eu quero que na primeira chamada retorne 500, nos cenários intermediários aqui retorne 500 e no último cenário, né, na quarta tentativa aqui, na quinta tentativa, não, acho que a quarta tentativa, eu quero que você retorne 200 com valor, com esse valor aqui, né? Que é o valor que eu estou esperando. Então, aqui eu faço dessa forma, né? Eu crio a lista, crio o for, e aí eu vou passando o parâmetro, o count, para você não deixar o seu teste também muito longo, né? Tipo, criar cada uma dessa estrutura de forma... não tendo o dinamismo, né, de passar a variável, pô, seu cenário de teste também vai crescer, o que não é legal, né? Mais código para dar manutenção. Fora que aqui também vai crescer e você vai ter várias linhas de stubs. Então, por esse motivo, tem lá na criação dos stubs e dos cenários, essa possibilidade aqui de você passar variáveis, né? Então você coloca aqui as variáveis que você quer passar, ele vai renderizar essa variável dentro do seu JSON, isso te dá uma flexibilidade maior para resolver o seu problema. E por aqui fechamos, né? Eu passei por todos os níveis, eu saí de um teste bem caótico aqui para um teste limpo, fácil de se ler. Isso é muito importante, né? Ter testes, ter código no geral, né? Limpo e fácil de ler. E basicamente ficou somente a estrutura descritiva da coisa, né? Toda a parte de chamada de frameworks, ficou tudo externo, dentro de arquivos separados, e isso acaba facilitando aí e gerando também cultura, né? Aquela ideia da casa limpa, né? Se você chega na casa do seu amigo e tem um baita de um tapete branco, tudo limpinho, você na hora vai querer tirar o sapato para entrar. Agora, se você chega em algum lugar e tá tudo imundo, você nem pensa, você simplesmente entra e ok, não tem regra aqui. Então, manter o código organizado, limpo e bem estruturado é uma coisa fundamental que também diminui o custo do projeto no geral, né? Finalizamos mais esse vídeo. Vou deixar o link do projeto na descrição. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Até a próxima aí.